Uma salva de palmas para a nossa querida cantora. Muito boa tarde a todos. Estamos aqui numa festa. Então, em jeito de comemoração, vamos cantar as baladas do José Mucadeiro. Eu estou indo já lá na chuva. Muitíssimo obrigada por esta lindíssima apresentação. Mais do que linda também, quero acreditar que encantou a cada um de nós que está aqui presente, emocionou a cada um de nós que está aqui presente. Mas, porque não viemos apenas para
desfrutar de boa música, viemos aqui sim para celebrar este lançamento do Primogênito. Primogênito, que é uma obra, não é? Lançada há um tempo atrás, já sim foi feito o primeiro lançamento na cidade de Xai-Xai, mas é importante notar que já está disponível o livro em todo o país. E desta vez é a vez da cidade de Maputo. Mas, porque eu não quero falar muito, eu quero sim deixar espaço para alguém muito especial que fez parte, portanto, deste todo o trabalho, deste processo de compilação, portanto, desta obra, que é o nosso querido PhD, Lucas Gimo, que eu vou sim pedir para que se coloque portanto, à disposição. Afinal de contas, ele vai fazer a apresentação do livro O Primogênito. O primogênito, o que é, afinal de contas? Há várias percepções, afinal de contas, no que diz respeito ao primogênito, mas ele vai nos explicar o que é o primogênito, em particular esta obra, o que ela quer trazer para nós, para a nossa sociedade. Gostava de pedir, sem exagero, uma salva de palmas para o nosso HD. Boa tarde a todos. Eu prefiro estar para poder apresentar o discurso. Mais uma vez, boa tarde. Eu vou tentar aqui apresentar o livro do nosso querido amigo Arlindo Wamussi. De princípio, queria agradecer ao Arlindo Wamussi por ter me convidado para tanto apresentar este livro. É uma honra estar aqui a apresentar este livro, que é tudo especial, e ainda por ser o primogênito e eu primeiro também para ele, não é? Portanto, eu sou Lucas Lavo, sou pós-doutorado pela Universidade de Coimbra entre os anos 2020 e 2021, através do Prémio António Coutinho de Escola, pela Bolsa Gulbenkian de Ciências em Portugal, e sou docente universitário em institutos. E também, os outros consideram que eu sou cientista moçambicano. E pronto, esta é a minha biografia, mais ou menos resumida, daquilo que eu sou. Caros amigos, colegas, os que estão aqui presentes, eu pensei também que esta apresentação do livro também teríamos pessoas a assistirem online. Espero que estejam lá online a assistir e acompanhar esse lançamento. Hoje é um daqueles dias e momentos ímpares em que o silêncio se enche de palavras. Palavras que demonstraram, às vezes, anos para ganharem a forma, sentido e coragem para se tornarem um livro, em especial moçambicano, que é intitulado O Primogênito. Um legado além da posição do nosso querido autor Arlindo Josias Wamussi. Mas quem é o Arlindo Josias Wamussi, ou simplesmente Arlindoano? O autor nasceu aos 4 dias de abril de 1988, na terra dos Cambani, Mokopolani, Manjakazi, na província dos Guerreiros, em Gaza. É um jovem versátil, formado em ensino de inglês, com habilitação em ensino de português. Atualmente é ativista social pelos direitos humanos ligados à saúde, proteção e legalidade das pessoas vulneráveis. O Arlindo já desempenhou funções de recursos humanos e liderança de grupos de trabalho e liderança eclesiástica como jovem.
E, portanto, é com imenso carinho e emoção que apresento a vocês o livro O Primogênito, um legado além da posição. Este livro tem um forte tom poético e é reflexivo, que aborda o papel e as responsabilidades do filho primogênito da família e na sociedade. E por acaso, eu também sou primogênito da família Lavo, ou seja, simplesmente Lacmon, e me sinto dentro da abordagem deste livro. Sou um primogênito que passou por várias situações refletidas no livro que hoje teremos o prazer de estrear aqui na Universidade Pedagógica de Maputo. O livro é uma junção importante de relatos bíblicos, experiências pessoais e reflexões sociais. O autor, neste caso o Arlindo Josias Ramos, discorre sobre o valor, as dores, desafios, as falhas e a importância dos primogênitos, ampliando o tema para outros aspectos familiares, como a irmandade, a paternidade, a amizade, filhos, relações e relações interpessoais. Neste livro não existe um trecho ou verso que não tenha vindo de um lugar sincero da alma. Cada trecho escrito neste livro se parece em tentar segurar o vento com as mãos e se compara em dizer o indizível, transformar um instante em eternidade. Cada poema deste livro foi escrito com a intenção de tocar algo dentro, não só dentro do autor, mas também em muitos corações de quem irá lê-lo. Apresenta um estilo de linguagem relativamente simples, para dizer é simples mesmo. Eu pude ler o livro todo e a linguagem é bem simples, acessível e cotidiana. Na sua leitura será possível identificar uma junção de poesia, oratura religiosa, confissões pessoais e reflexões espirituais. Inclui também uma forte base bíblica e da cultura africana, repleto de metáforas, parábolas e analogias. É nesse estilo apaixonante que o livro inclui os seguintes temas centrais: a responsabilidade do primogênito, primogênitos bíblicos, papel espiritual e social, reflexões profundas, temas familiares e sociais, reflexões poéticas e filosóficas e, para terminar, o primogênito além da posição. Eu vou tentar aqui apresentar um breve resumo desses tópicos para poder auxiliar e motivar os convidados que estão aqui para comprar um livro e fazer a leitura. Mas não vão se limitar, portanto, em apenas nesse resumo básico que eu vou fazer aqui. Então, no primeiro caso, nós vimos a responsabilidade do primogênito. O primogênito, de verdade, carrega o papel de exemplo e líder familiar, devendo guiar com amor e sabedoria, mas que apenas exercer a autoridade. Destaca-se nesta abordagem a missão do primogênito, que o primogênito é um chamado, não apenas uma posição. Ser mais velho não é ser mandão. Ser mais velho é sobre decisões. Seu papel inclui orientar, direcionar, servir a mim e aos outros mais novos. O primogênito deve ser exemplo, ouvir e respeitar os irmãos, não se apegar a recursos, mas a bom caráter, transmitir um legado de amor, responsabilidade e fé. No segundo tema central, nós temos primogênitos bíblicos. E neste tema central são relatadas histórias de personagens bíblicas ou bíblicos como Adão, Caim, Enoque, Noé, Abraão, Esaú, Rubem, Samuel, Amon, Roboão e Jesus
Cristo, destacando virtudes e falhas e lições de cada um. O autor apresenta vários personagens bíblicos, destacando suas virtudes e falhas, claro, e aqui nós podemos ver alguns dos exemplos. Adão e Caim, por exemplo, são primogênitos que falharam. Enoque e Noé são exemplos de fé e obediência. Esaú, por acaso, vendeu a primogenitura por um prato de comida. Rúben salvou José, mas perdeu a bênção por imoralidade. Samuel e Jesus Cristo são os primogênitos fiéis e obedientes. Primogênito é Jesus Cristo, não é? Que não pecou, mas amou o pecador. Deu a sua vida para termos vida eterna. No terceiro tema central, o nosso autor, Arlindo Amos, nos apresenta o papel espiritual e social. Ele versa sobre o primogênito que deve proteger a família, servir de exemplo moral e espiritual, sendo o chefe da equipa, quando os pais não puderem mais orientar. E a realidade e desafio dos primogênitos. Cito a passagem do livro, no caso, nós somos os primogênitos, somos surpresa, boa para os avós, mas às vezes tristeza para os papais que não estavam preparados. E quais são as pressões enfrentadas para os primogênitos? E neste caso a carga emocional e social desde o seu nascimento. Responsabilidade sobre irmãos e pais, a pressão para ter sucesso e ser exemplo, uma coisa difícil. E, por acaso, eu como primogênito também, fomos abençoados para abençoar nossos caçulas. Ser primogênito tem seu preço. E eu carrego esse preço porque tenho os mais novos, não é? E no quarto tema central, o autor nos apresenta reflexões profundas. E neste caso, o autor mostra as dificuldades enfrentadas pelos primogênitos, desde a gestação até as pressões familiares. Também trata da importância de não permitir que a rivalidade entre as mães afete a fraternidade entre irmãos. Fala sobre o valor da experiência dos mais velhos, muitas vezes desprezada pela busca pelo novo. Criticam as relações superficiais e hipocrisias familiares que aparecem diante da morte ou tragédias. E aqui também o nosso autor nos apresenta a relação entre irmãos, fraternidade sem rivalidade. O autor denuncia a rivalidade causada por desavenças entre mães e alerta, no caso. Irmãos devem ignorar as rivalidades parentais. Devem preservar o laço fraternal e serem amigos leais. E no quinto tema central, o nosso autor nos apresenta temas familiares e sociais. Reflexão sobre a verdadeira paternidade que vai além da provisão financeira. Exorta os filhos à obediência e à honra aos pais. Fala sobre namoros com propósito e responsabilidade. Destaca o valor do trabalho em equipa e da diligência, usando as formigas como exemplo. Descreve o amigo verdadeiro como um irmão leal e presente. E quais são as reflexões neste tema? O autor mostra que mudanças são inevitáveis e que a vida é cíclica. Denuncia relações superficiais que só valorizam pessoas após a morte. E no sexto tema central, vocês terão a oportunidade de ler reflexões poéticas e filosóficas. E neste, o autor apresenta uma metáfora sobre o amor e o cuidado nos relacionamentos amorosos, reflexões sobre o vínculo materno e o valor da fraternidade. Descreve o sofrimento e a entrega do poeta à sua arte. Trata das mudanças inevitáveis da vida e do tempo como fator transformador.
e também coragem para confiar em Deus e manter a fé diante das dificuldades. E para encerrar, no caso, ele apresenta o primogênito para além da posição. O autor relata o contraste entre o primogênito Saul, rei de Israel, e Jonathan, seu filho. Enquanto Saul foi um primogênito invejoso e desobediente, Jonathan foi exemplo de humildade e amizade, abrindo mão do trono para Davi, demonstrando que o verdadeiro valor do primogênito está no caráter e não apenas na posição. O legado espiritual e a humildade de Jonathan e Davi. Saul, primogênito e rei, perdeu sua bênção por desobediência. Jonathan, primogênito fiel, abriu mão do trono para a amizade e pela vontade de Deus. Davi, o caçula, tornou-se rei por sua humildade e submissão ao tempo de Deus. Jonathan ignorou a posição, preferiu a honra e preservou a amizade. Davi não era primogênito, mas foi primogênito da Grécia. E, nesta fase, o nosso autor nos apresenta a reflexão final do livro da seguinte forma. Quais são as mensagens que o livro traz? Só para encerrar. Que é o primogênito, um legado além da posição. Quais são as mensagens? A primogenitura é um chamado espiritual e social. A humildade, amor e responsabilidade são um verdadeiro legado. Família, a nossa família precisa de unidade, respeito e perdão. Os relacionamentos devem ser guiados pela honestidade e pelo amor verdadeiro. Deus é o centro que orienta o tempo, os relacionamentos e as bênçãos. E para encerrar mesmo, já estão cansados? Acho que não, ainda podemos continuar. Então, para encerrar, este livro não é uma resposta, talvez seja apenas uma pergunta bem feita, ou um olhar mais demorado sobre o mundo. Espero que, ao folhearem suas páginas, vocês encontrem algo que os toque, que os abrace, ou que os provoque, como ocorreu comigo quando fiz a leitura do livro. E o primogênito não é só do Albino Josias, o Amós. Ele agora é de todos nós. Que ele caminhe lento, mas fundo. Que alcance corações que também precisam dizer o que ainda não foi dito. Muito obrigado para cada pessoa que veio aqui hoje e também aos que estão assistindo virtualmente. A vossa presença dá sentido a tudo isso que estamos a presenciar. E muito obrigado por estar aqui o dia de hoje. E eu vos convido a ler o livro e para isso eu preciso adquirir, pois não. E muito obrigado a todos. Pois bem, muito obrigada, Dr. Lucas Jaime, por esta rica apresentação. Acredito que foi uma apresentação exaustiva. Eu, em particular, já tive a oportunidade de ler o livro Primogênito, não na sua totalidade, mas confesso. Entretanto, depois desta apresentação, acreditem, fiquei com vontade de ler mais de uma, duas, três vezes e claramente convidar várias outras pessoas a lerem este livro, que sinceramente acredito que vai valer a pena. Mais uma vez, uma salva de palmas para o nosso doutor, que fez uma apresentação magnífica. Bom, mais uma vez quero agradecer pela presença de cada um que está aqui nesta cerimônia. Em particular, quero agradecer a todos os que direto e indiretamente contribuíram de forma significativa para que este resultado do primogênito fosse possível. Afinal de contas, como diz a gíria, ninguém caminha só. É importante que tenhamos links, como o Arlindo costuma dizer. É importante criar links ao longo da nossa caminhada, mas links certos
para situações ou circunstâncias certas. E porque ninguém caminha só, quero dar neste momento a palavra à doutora Jennifer, que é, portanto, que está aqui em representação à editora ETAD. Mas vamos motivar a doutora. Muito boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigada, senhora MC, pela aquisição da palavra. Antes da minha fala, eu quero agradecer ao professor Dr. Lucas Lavo pela excelente apresentação e reflexão. Penso que todos nós que não tivemos a oportunidade ainda de ler o livro, de conhecer o Primogênito, esta apresentação foi excelente e exaustiva para nos cativar a ler o livro. Pronto, eu sou a Jennifer Banzo, sou editora e gestora de marketing na Itália, pelo que é uma honra e sentido de responsabilidade para nós, enquanto Itália, participar deste momento, que é basicamente o segundo lançamento assim, que é do livro O Primogênito. O primeiro aconteceu em Xai-Xai e este segundo acontece aqui em Naupé, Maputo. A Itália é uma editora e agência criativa moçambicana que surge no mercado nos meados de 2016 e tem como intuito a transformação e coesão social através de narrativas africanas. Neste momento caminhamos rumo aos nossos 10 anos, no próximo ano, motivo que nos enche de orgulho, pois conseguimos reunir um catálogo de mais de 100 livros com diversas temáticas e gêneros, desde romances, poesias, como podemos aqui ver hoje, até diversos livros científicos. Contamos também com traduções de clássicos africanos, manuais e revistas científicas, pelo que o nosso trabalho nos gratificam estes 10 anos. Gostava também de falar que, com vista à expansão da nossa grelha literária, este ano estamos criamos assim que um concurso denominado a publicação de um infanto juvenil. Este infanto juvenil seria publicado, foi uma oferta, na verdade, da Itália por conta da passagem do 7 de abril. No entanto, olhamos isto com abundância também porque recebemos diversas propostas de texto. Então, abrimos um concurso. Do concurso, percebemos que era pouco, abrimos umas edições para a publicação de uma grelha de infantos juvenis por parte da Itália. Então, era mesmo para partilhar algumas das novidades da Itália que estão para breve, que é a expansão da grelha editorial da Itália, que vamos contar também com edições, livros infantos juvenis para alimentar as nossas crianças, pelo que fiquem atentos também às redes sociais da nossa editora para ficarem a par dos projetos, mas também sobre de possíveis outros projetos assim, que é que nós podemos abrir, e quem tiver interesse em publicar conosco, geralmente esta tem sido uma das janelas. Indo agora ao livro, penso que o Dr. Olavo foi extremamente extenso ao falar sobre este livro, pelo que me interessa agora parafrasear aquilo que foram as palavras dele. Antes de mais, é importante dizer que o processo editorial da Itália Publishing com o autor Arlindo Wamusa foi extremamente agradável e amigável, desde a edição até a publicação desta obra até o dia de hoje. Pelo que, de acordo com o que o Dr. Lucas Olavo disse, que este livro, Primogênito, retrata efetivamente o papel do primogênito, não só enquanto a posição de ser primogênito, mas também das responsabilidades que este primogênito tem por ser primogênito. Então, penso que em relação ao livro, não vou precisar me devagar muito, porque tivemos um grande espelho daquilo que ele representa.
No livro também é possível ver temas sobre espiritualidade, tal como foi muito bem dito. É possível ver também histórias diferentes, pelo que eu até costumo dizer. No lançamento passado, eu me lembro de um trecho em que eu dizia que o livro Primogênito trata sobre tudo e todos, na medida em que é este mesmo primogênito que consegue trazer diferentes perspectivas e abordagens. E que é de fato um legado além da posição. Não é só sobre ser o irmão mais velho, não é só sobre ser o primeiro, mas o que é que, enquanto primogênito, se faz. Pelo que, Arlindo, o nosso muito obrigado, enquanto ETALI, por poder nos brindar com esta obra que tem encantado efetivamente o coração dos moçambicanos. O nosso muito obrigado por confiar à ETALI para a publicação desta obra. Esperamos efetivamente que venham outras. E pronto, a mim cabe dizer isto. Nós somos a ETALI Publishing, uma editora moçambicana que investe em narrativas africanas. Podem contactar-nos através das nossas redes sociais, ETALI Publishing, Facebook, Instagram, LinkedIn. E uma coisa interessante de dizer também é que os nossos livros possuem um QR Code, que é um código de resposta rápida que, acessado através da câmera do smartphone, podem dar diretamente ao site da ETALI Publishing, assim ficam a saber mais das nossas atividades e os diversos livros que nós lá temos. Comprem um livro, leiam e vistam na literatura moçambicana e africana. O livro custa 800 meticais, então vamos nos unir e apoiar a causa. Muito obrigada. Muito bem, muito obrigada. Muito obrigada a nós, doutora Jennifer, também trouxe outra explicação ainda mais exaustiva a respeito do livro O Primogênito. Bom, eu estou muito satisfeita, em algum momento cheguei até a ficar emocionada com a apresentação da doutora Jennifer, porque ela explicou algo interessante, que é esta facilidade no momento em que estiveram a comunicar, a fazer este trabalho. Sabemos muito bem que relações sociais não são muito fáceis. Nós, as pessoas, somos diferentes, entretanto, há situações em que são difíceis de gerir, mas, de acordo com a explicação da doutora Jennifer, foi um processo leve e saudável. E por isso, mais uma vez, parabéns, parabéns e parabéns. E também porque não foi somente a editora ETALI que esteve envolvida neste processo, há também outras pessoas que estiveram envolvidas. Não é possível, não vou poder, infelizmente, pedir a todos para que se posicionem aqui à frente, mas em particular gostava de pedir, em nome dos que estiveram a dar suporte na questão da logística, o Dr. Abu Bakar, para que se aproxime de explicar alguma palavra. Uma salva de palmas para a doutora Abu. Por favor, doutora Abu. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Em primeiro lugar, quero saudar, parabenizar ao Arlindo Josias Momus por nos brindar por esta obra magnífica intitulada O Primogênito, um legado além da posição. Também quero felicitar os que me antecederam, do nosso professor doutor, que é o meu nome agora, e da doutora Jennifer. Dizer que, em linhas gerais, trabalhar com Arlindo ou participar desta obra ou do suporte, do apoio, foi para nós um privilégio, uma honra, e acreditamos que fizemos com a ajuda de Deus e sabemos que por onde nós tiramos os recursos foi Deus que providenciou, mas também foi mesmo para responder esse esforço, essa dedicação que nós vimos do nosso irmão, do nosso amigo, do nosso companheiro, do nosso irmão, como já dizia, de infância, que manifestou uma vontade que era de trazer à vista ou à realidade aquilo que é um sonho. Ele transformou este livro, transformou as ideias que ele tinha em um livro.
para dizer que para nós é também um motivo de dizer que vale a pena sonhar e acreditar e fazer esses links, conforme dizia a nossa MC, que é um ditado popular que diz que quem quer ir longe vai acompanhado, mas quem quer ir depressa pode ir sozinho, mas não é este o propósito. Então queremos encorajar aos outros que também possam continuar a escrever, de forma muito especial o Arlindo, que continua a sonhar, continua a escrever. Nós estaremos aqui para dar o suporte, e o maior suporte que podemos dar é de continuar a comprar este livro para incentivar a ele a continuar a crescer. É o primogênito, é o primeiro, esperamos que tenham mais, porque se tem um primogênito, certamente devem vir outros que vão fazer valer a questão de ser primogênito. Parabéns, Mamusse, por nos dignificar, por nos representar, e nós estamos muito orgulhosos por si. Muito obrigado. Muito obrigada, doutora Avô. Muito obrigada. Estamos mesmo a correr contra o tempo e, sem mais delongas, acho que chegou aquele momento que todos nós estamos expectantes. Não faria nenhum sentido que viéssemos aqui e não ouvir na voz do autor o que ele tem a dizer a respeito da sua obra. Uma forte salva de palmas para o que tem a dizer à volta, portanto, do seu primogênito. Muito boa tarde a todos. Boa tarde. Já muito se falou e eu, quando chega momentos como estes, costumo ficar sem palavras para trazer aos demais, porque tudo quanto eu podia falar já deixei escrito. E aqui os que antecederam a minha fala já trouxeram tudo que eu pude escrever nesta obra intitulada O Primogênito. Mas importa referir aqui que uma das coisas que me orgulha em saber, ter escrito este livro, é saber que ela não trata de mim, ela não trata também nem do meu filho, que é o primogênito que eu tenho, não trata de meu irmão, que é o primogênito, é a pessoa que me antecede na ordem de nascença. Mas como a doutora Jennifer disse aqui, esta obra fala de todos nós, fala com todos nós. A intenção mãe, quando começo a escrever, era trazer uma coisa que pudesse espelhar a vida de todos nós. Não valeria nada eu escrever coisas que só falassem de mim, que só viessem talvez falar da minha família e falassem talvez de uma e de outra pessoa próxima a mim. Então eu quero ser grato, eu sou grato a Deus por me ter usado como esta mão para deixar esta mensagem a todos presentes aqui, a todos que nos assistem pelas redes sociais, a todos que vão ter acesso a este livro, dizer que o primogênito é o começo de uma reflexão. Não pude escrever tudo, por isso que não quero vedar a ninguém de escrever acerca deste tema. Podemos ainda desenvolver. É o início de uma reflexão, é o início de um debate que me inquieta bastante. Afinal de contas, até onde um primogênito, até onde eu como primogênito posso intervir, o que eu posso fazer em prol dos outros. Uma das inquietações é que muitas vezes há pessoas que exigem serem primogênitos, mas na minha humilde e singela compreensão, entendo que para ser primogênito você não precisa exigir. Alguns exigem serem chamados de chefes, alguns exigem serem chamados de manos. Essa coisa de mano, essa coisa de chefe, não é coisa para exigir. Isso vive-se. Isso é uma coisa natural, que você, tomando responsabilidade
desta posição de primogênito, você não vai precisar dizer a ninguém que eu sou chefe aqui, eu sou mano aqui, eu sou mais velho aqui, eu sou isto e sou aquilo. Faz a tua parte, demonstre em ações o que gostarias que as outras pessoas pudessem ver em você. Não force as pessoas a olharem para si e, ou talvez, a te intitulares uma coisa que tu não podes dar em ações. Então, é um desafio que eu lanço para todos que estão aqui, que esta posição de primogênito não é de se exigir, não é uma coisa de ir à loja comprar para eu, a partir do momento que vou comprar na loja, então já vou vestir e para toda a vida vou ter essa coisa comigo. Não. É uma coisa que Deus dá conforme a sua vontade, conforme o propósito que Ele tem contigo. Então, se Deus te atribui, se Deus te confia esta posição, haja sabedoria, haja equilíbrio, haja humildade, haja, acima de tudo, responsabilidade para fazer e cumprir aquilo que Deus te chama para fazer no meio, ou nesta situação, ou nesta posição de primogênito. Eu disse aqui ao iniciar que já se falou muito acerca de primogênito, já se falou um pouco também acerca de mim. Então, este momento reservo para agradecer a todos que estão aqui presentes, em especial a editora Ital. Eu me encontro com a editora Ital a partir das redes sociais, como aqui eles falaram, quando estava aflito, sem saber de onde começar para poder materializar a ideia que já tinha escrito. Então, na busca da editora, eu encontro o link da Ital e lá nas buscas busco um contato, encontro o contato e, por coincidência, ou não sei se é coincidência ou é exatamente essa forma de funcionar da Ital, calhei com a voz do Sr. Antônio, que eu quero agradecer muito a paciência deste homem que está no nosso meio. Duas coisas preciso salvar na conversa que eu tive com ele. Primeira coisa é que eu ia buscar uma cotação para medir a tensão. E quando me emite a cotação, eu fiquei sem fôlego, acho que desmaiei. Eu falo com o Sr. Antônio Júnior e eu digo, epa, eu acho que essa coisa de escrever não é para mim, porque eu, Arlindo, nem comprar alfinete diante desta fatura que me emitiu não posso conseguir. Então, as palavras que ele me deu naquele dia são palavras que eu carrego no meu coração desde o primeiro dia de cá, ou vou levar por toda a vida. Ele disse uma coisa assim, Arlindo, isso é simplesmente uma cotação. É um cálculo, porque tudo quanto na vida temos a fazer tem que se calcular. Mas é possível, não esgotou as possibilidades de você fazer ou sonhar e concretizar esse sonho com a situação que você me descreve agora de não ter fundos para pagar isso. Há aquela porta que pode bater em busca de auxílio nisso. Essas palavras pareciam simples, pareciam leves, mas elas estavam carregadas de um significado, estavam carregadas de um encorajamento, estavam carregadas de uma responsabilidade e, até um certo ponto, a responsabilidade que a Ital tem neste campo literário motivaram uma pessoa que já se considerava morto só pela coisa que tinha sido escrita naquele papel. E hoje estamos aqui a dizer o primogênito para lá. E eu sou grato ao Sr. Antônio, sou grato ao Sr. Jessimossi, sou grato à Sra. Jennifer pela colaboração, sou grato ao senhor que não está aqui, o Sr. Larson. Algumas vezes tive que trabalhar com o Sr. Larson de noite, por conta mesmo de querermos termos esta obra que está diante de nós. Então, o que eles falaram aqui não foi só para pintar ou para embelezar a nossa relação.
é mesmo uma realidade. Eles devem ou são o exemplo de um primogênito em ação. Eles não são só Itália, são a partir de hoje o primogênito para mim. Eles foram mais velhos para mim. Eles me ensinaram, eles me mostraram, me moldaram. Eu hoje penso de outra forma a partir desta relação que eu tive com a Itália. E muito obrigado, Itália. Quero agradecer também a doutora Marília que está aqui. Ela foi um exemplo de professora para todos que talvez ainda sonham em ser professores ou que estavam com dificuldades, que estavam com dúvidas de ser. Essa é uma arte e a doutora me mostrou isso em ações. Eu, durante a minha formação, tive momentos em que eu ia desistir ou talvez fosse mesmo desaparecer da faculdade, mas a doutora, no meio das ministrações dela e no meio de tudo quanto ela é como pessoa, mostrou-se como professora e mãe dentro da sala e fora da sala. Há dias que eu não tinha condições de ir para a escola, mas por conta de lembrar que ia ter contato com ela, alguma coisa ela pediu para que eu fizesse para ela, eu ficava motivado no meio disso, eu ia à faculdade. Eu quero falar aqui de uma relação que eu desenvolvi com ela na escola, ela ser minha docente, fora da escola, ser amiga, ao mesmo tempo minha cliente. Ela comprava meus produtos que eu vendo lá em Xexa, produto que é iogurte. É um produto que tem estações, tem épocas em que não sai, há épocas que sai. E ela motivou-me bastante no momento em que eu não podia mais vender, porque é aquilo que garantia que eu fosse à escola. Então, mesmo eu sem ter programa de fazer iogurte, ela dizia, Arlindo, eu quero iogurte. Eu tinha que fazer iogurte e ela, sem saber, estava a me motivar para continuar a ir para a escola, porque eu não podia ter dinheiro de chapa sem essa venda que ela pudesse estabelecer comigo. Então, quero agradecer a ela, quero agradecer também a uma mana que não está aqui, a Graça Arabeca, porque os primeiros versos escrevi com o auxílio desta senhora Graça Arabeca. Se forem a folhear e a ler, onde encontrar algum texto lá que eu escrevo, dedicando a ela, mas dedicando a todos que, de certo modo, dão as suas vidas ou emprestam a sua mão, a sua mente para outras pessoas. Não se sinta a perder, pensar para poder ajudar a outra pessoa a pensar. A Graça Arabeca fez isso comigo. Eu tinha várias coisas. Talvez este livro não tivesse esse título de O Primogênito, porque as tantas coisas que eu tinha na mente na altura me levavam a um tema que eu dizia rasgar o coração. Então, no meio dessa conversa com a Graça Arabeca, nasce o primogênito, porque de tudo aquilo que nós conversávamos, tudo ia colidir lá com a palavra o primogênito. Então, escrevo o primeiro texto, incentivado e motivado pela Graça Arabeca. Ela não está aqui, infelizmente, mas ela gostaria muito eu gostaria muito que ela estivesse aqui. Eu creio que essas palavras vão chegar para ela. Sou muito grato a ela. Sou grato a todos os amigos daqui de Maputo, de todo o canto em Moçambique, dos amigos que estão fora, que tornaram possível a edição deste livro, a impressão deste livro, porque, como falei, a fatura era gigante, mas a Itália deu uma mão, os amigos deram uma mão, e Deus abençoou e multiplicou. Por isso que temos essa obra linda diante de vós, que quero pedir também que continuem a apoiar tanto a mim quanto aos outros autores e a Itália, recomendando a Itália outras pessoas que sonham em escrever, porque não vão se arrepender. Sou muito grato, mas muito grato mesmo. Deus abençoe a todos. Por favor, peço que aguarde um bocadinho. Desculpas. Ouvimos então aqui a explanação do nosso autor. Entretanto, acho que é o momento de aproveitarmos. Quem já leu o livro, por favor? Pode levantar a mão. Quem já teve a oportunidade de beber um pouco da doçura desse livro? Quem já?
Boa. Quero acreditar que tem lá alguma dúvida, alguma questão ou alguma palavra a deixar. Temos aqui o nosso autor para responder. Este é o momento. Alguém tem uma dúvida, uma questão, uma curiosidade? É um livro que só por si já tem um título curioso. O Primogênito. Por que o primogênito? Alguém tem uma dúvida, uma questão? Vamos lá. Ele está aqui disponível para responder. Posso fazer Obrigada. uma sugestão? Pode sim. Sim, como o livro está a ser lançado hoje, então para o autor nos explicar tudo, hoje poderíamos pedir que as pessoas possam adquirir o livro pelo autógrafo. E depois de leitura, o autor pode fazer conversas para responder dúvidas. Acho que vai fazer mais sentido, porque quando começarmos a discutir sobre o livro, poderemos esgotar e as pessoas perderem a vontade de ler. Muito bem, muito obrigada pela sugestão. É uma sugestão válida. Entretanto, quero rebater. A ideia não era esgotar a explicação do livro no seu todo, mas a ideia era mesmo trazer uma explicação de coisas chaves, como por exemplo, eu tenho uma dúvida. O que me inspirou a escrever o livro O Primogênito? De onde é que surgiu esta ideia? Talvez fosse potente. Não sei se tem mais alguma questão, para não roubar muito tempo e responder de uma vez todas. Mais alguém? Ninguém mais? Acredito que pode avançar com Certo. A inspiração para escrever este livro baseia-se no fato de, na altura em que eu escrevo o livro, eu teria dito aqui que tinha vários assuntos, mas em que estava a minha questão, afinal de contas, qual é a responsabilidade do primogênito? O que é este primogênito? Por que o primogênito? E o que o primogênito pode fazer? O que o primogênito é a nível social? Ou será que esse primogênito seria só a posição? Porque me debatia com essa questão por conta da situação que às vezes ocorre nas famílias. Há aqueles primogênitos que costumam dizer assim, ou melhor, na nossa cultura, não sei aqui em Maputo é assim, mas lá em Gaza há algumas situações de cerimônias que dizem assim, se não está o mais velho, a cerimônia não vai ocorrer bem. Em Xixangana chamam, quando é mulher, a primeira mulher, chamam de Kossazana. Quando é o homem, chamam de Baba. Então, quando o Baba não está, quando a Kossazana não está, quando a Kossazana não diz nada em relação a um certo assunto, ou, por exemplo, quando se trata de uma situação de um irmão mais novo quer lobolar, quer casar uma mulher, se a Kossazana discordar, interpreta-se isso como se tivesse sido reprovação e por conta disso não fosse prosperar este lar que este mais novo fosse construir. Mas não só neste sentido. É no sentido em que algumas vezes, em algumas situações, os primogênitos não serem abertos ou não serem humildes o suficiente para admitir que, para além deles, pode existir no meio daqueles que consideram mais novos, menos experientes, que podem talvez pensar melhor e que podem trazer uma coisa que lhe pode valer também. Então, parte daí a inspiração para escrever e deixar alguma coisa, como eu disse no princípio, provocar também uma reflexão e uma discussão que não pode terminar, e digo eu, não terminei, não esgotei a discussão em volta desta figura. Estou mesmo excitando a todos interessados a darem os passos subsequentes, desenvolvendo, talvez debatendo mais em volta desta figura. Mas a chave de tudo isso era mesmo saber ou trazer alguma coisa acerca da responsabilidade do primogênito. Muito bem. Eu fiquei satisfeita com a resposta. Espero também que tenham sentido-se satisfeitos. Muito obrigada, doutora Niva. Acredito que já pode posicionar, por favor. Mais uma vez, uma salva de palmas.
mesmo a chegar ao fim desta nossa magna cerimônia do lançamento do livro O Primogênito, porque, conforme eu disse, já estamos mesmo a correr contra o tempo. Quero acreditar que podemos avançar para o último ponto, que é o momento dos autógrafos. Quem já tem um livro, é chegar no momento dos autógrafos, mas enquanto isso, a nossa querida cantora vai estar aqui a fazer uma apresentação e também declamar um tema na companhia do seu guitarrista. Muito obrigada a todos, e eu penso que podemos ir de uma forma ordeira. Quem já tem um livro, podemos começar pela primeira fila e assim sucessivamente. Enquanto isso, desfrutamos de boa música e poesia. Nós vamos declamar um trecho do Primogênito. Eu sou Cassino. Então, queria citar o nosso amado irmão, doutor Arlindo, para também falar dos caçulas. O primogênito. Meu nosso primogênito. Não me cobra respeito se não entendes. Não, mano. Isso não se cobra, mas se conquista-se. Ou melhor, constrói-se. Não estou a falar que deve ser avulso, mas deves doar mais um pouco de ti. És uma bênção. Tendo na frente, é bênção ainda.